Você é daquelas pessoas que tem vergonha de dizer que quer alguém na vida? Ou tem vergonha de assumir a sua solidão, a tristeza? Durante o dia é ótimo, maravilhoso, que tanto faz o sexo. Isso acontece com todos nós, é sentimento humano. Mas lá no fundo, quando vai dormir, dá aquele desespero. Então, fica comigo até o fim que eu vou te contar uma história daquelas, de como mudar isso. Eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, faço parte da Entrelaços, uma empresa que vem com o propósito justamente de ensinar a gente a se relacionar. Parece tão fácil, né? Mas a gente vai se colocando em cada lugar, medo de ser feliz, vergonha de assumir, enfim, tanta coisa tá aí para tirar a gente disso. Então fica comigo até o final e não esquece. Entra no nosso canal do YouTube, tem as respostas no Telegram, acompanha a gente nas redes sociais, clica para estar junto com a gente, tá bom? E traz teu caso pra gente falar aqui também. Enfim, hoje eu vou contar o caso da Juliana. A Juliana, uma médica bem-sucedida, muito bem, seus 35 anos, por aí, e daquele jeito, igualzinho eu tava falando pra vocês, não, tô feliz sozinha, trabalho demais, não tenho rotina, porque médico não tem rotina, tudo na correria, vira aquelas confusões de plantão, de vários hospitais, sai de um lugar, sai de outro, enfim, uma mulher bonita, mas quando a gente vai investigando no tete a tete, quando a gente vai percebendo de perto, a gente vai tirando algumas máscaras de que tô ótima sozinha. Porque o que acontecia? Trabalho para não precisar olhar para minha solidão. E de verdade, ela por muitos anos ficou nessa situação. E um dia ela chegou para mim, através da Entrelaços, e falou assim: Roberta, quero mudar e eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que acontece dentro de mim, para onde eu vou, que eu não consigo sair disso. Enfim, como a gente já falou, eu vou contando o caso e vou explicando um pouco o caminho por onde a gente chegou. Quem sabe você não se identifica e não tenta mudar um pouco o caminho para quem você tá. Vem com aquele velho ditado, né? Não tem homem no mercado, sobra mulher, tudo isso. Eu falei, bom, isso é o externo, é uma outra história. Ela teve um relacionamento de anos na adolescência, um relacionamento difícil, porque era coisa, ficava, depois a pessoa ficava com outra pessoa, ela ficava com outras pessoas, daqui a pouco estavam juntos, e levaram anos assim, aquele momento onde a gente tem que ter descobertas, ficar com outras pessoas, conhecer, autoestima, bem complicada. E ela falou, olha, já falei isso muito em terapia, já passei isso em vários terapeutas em momentos de autoconhecimento, já falei muito desta minha relação. Eu falei, eu já entendi, eu preciso ouvir essa história para eu poder conhecer um pouco dela, mas eu não quero que você fale a história. A história tá lá. Eu quero saber como você se sentiu nessa história. Eu quero que você conte a mesma história que você já vem falando, mas trazendo para mim a tua realidade. Como você enxergou essa história. E ela contou. Ela era de uma cidade pequena, no interior, e tem essa coisa de cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Ela começou a se relacionar com o cara mais bacana da cidade, um cara bonito, bem-sucedido, então tinha um status estar com ele. Só que do mesmo jeito, o cara não queria compromisso com ninguém. Ele ficava naquele status de que, comigo tá tudo certo, quer ficar comigo é nesse jeito. E para ela, até certo ponto, era normal. Ficaram juntos, saíam, ela tentou fazer faculdade, saiu da cidade, mas na época de faculdade também ficou em República e ele tinha amigos na República, então ele aparecia na República e aí iam ficando. E conversando, eu fui perguntando, e você? Cada vez que ele sumia, cada vez que ele saía da tua vida e você via ele com outras pessoas, como era? Para mim tava tudo certo, era a nossa relação. E quando a gente vai quebrando a nossa vergonha, quando a gente vai quebrando esse padrão de que tá tudo bem e falando assim, olha, de verdade, o que acontece dentro de você. Eu sei que dá vergonha contar, eu sei que parece que não faz sentido o que acontece nos bastidores, mas é fundamental. Quantas pessoas eu vejo que são sozinhas, que falam que tá tudo bem, ou trabalham demais e se escondem dentro disso,
para não olhar para um sentimento que tem dentro. E devagar, foi uma sessão, foi outra sessão, e fui quebrando esse paradigma de que tô ótima. Todos nós, seres humanos, precisamos de alguém. O relacionamento é uma coisa nata nossa, vem de dentro para fora. Não tem essa, eu quero, eu não quero, estou bem sozinho. A solidão ninguém aguenta. É bom passar um tempo sozinho, é maravilhoso, mas chega um ponto que isto vira. E aí eu fui perguntando a infância dela, como era o histórico dela, o pai apaixonado por ela, ela foi sempre a princesa, a filha mais velha, fez medicina, tinha um cargo bom, então era o orgulho do pai na cidade. E ela tá lá. E isso, a gente foi percebendo que, no caso dela, lembrando que os casos, eles podem ser parecidos, mas cada um tem o seu histórico, e quando a gente vai na raiz da questão, é onde a gente começa a perceber aonde você está se boicotando. Porque não é o outro, é você que se boicota. Você pode inventar a desculpa que você quiser. Tenho vergonha, sou tímida, não sei usar essas coisas modernas, falta homem no mercado, você pode dar a desculpa que você quiser. Agora, se você realmente quer um relacionamento, se você realmente está buscando alguém para estar do teu lado, você precisa quebrar isso com você. Você não precisa falar para o mundo, mas solta isso dentro de você, quebra essa coisa. Porque quando deita na cama e põe a cabeça no travesseiro, sente a solidão. Quando o barulho do dia a dia, o barulho do trabalho, o barulho das coisas vão diminuindo e vai chegando à noite, o silêncio, não aguenta ficar sozinha e vai achando mais trabalho, vai achando mais problema, vai achando mais coisas para passar por cima. Aí fica anos sozinho ou anos sozinha e é muito mais difícil para conseguir quebrar esse padrão. É muito mais difícil para conseguir tirar desse lugar que a gente fica, porque não quer olhar para a solidão. E a solidão é real. A solidão é um sentimento nosso. Pode vir através do medo, pode vir através da nossa carência, não interessa de onde vem, interessa que ele existe. E se eu não assumo que ele existe lá no fundo, escondido de tudo, eu não consigo cuidar dele para abrir espaço na minha vida por um relacionamento. Vamos voltar para o caso da Juliana. Conversando, investigando a história dela, o histórico dela, tinha tido poucos relacionamentos, esse cara por longo tempo. E aí perguntando, o que você quer? Quero me relacionar, o que eu tenho que fazer? Eu falei, bom, primeira coisa é assumir para você que você quer um relacionamento. Segunda coisa, para de contar para as pessoas. Use isso a seu favor. Faça um movimento que seja seu e não para mostrar para o outro que você tem. Porque já basta os nossos medos, as nossas questões e não abrir espaço para o medo dos outros, para o questionamento dos outros, para a loucura dos outros entrar na nossa vida. Então vai com calma, vai olhando, vai sentindo, vai se colocando em situações para você perceber como é que você tá nisso. Ela falou assim, eu devo ter tido algum problema de infância, algum trauma, alguma questão. E a gente investigou, foi perguntando. Uma das grandes questões que ela tinha é que ela foi super amada pelo pai. Ela era uma garota mimada. Né? A gente não deixa de ser mimado, mas a gente muda esse lugar, a gente muda esse parecer para não ficar num lugar cômodo. Conversando, eu falei para ela assim, você teve um amor sempre, você não precisou batalhar para ter um amor. Você espera que o amor chegue. Da tua família, chegou. Tem uma família carinhosa, pais que incentivam ela ser médica é uma maravilha. Então, você continua sentado esperando que o amor bata na tua vida. Agora, que espaço você abriu para isso? Quando que você fala para a pessoa que você quer a pessoa? Nisso, a gente foi investigando que aquele relacionamento lá atrás, com aquele cara que ficava e saía, ela descobriu que ela nunca falou que queria ele. Ela nunca lutou por aquele relacionamento. Ele acabou casando, tendo filhos, e ela não. E ela percebeu que existia uma conversa na cabeça, que existia mas eu achei que ele entendeu porque eu mandei mensagem, porque isso, porque aquilo. Não entende. Às vezes na correria, às vezes na nossa loucura, a gente não consegue ler o outro.
A responsabilidade da comunicação é nossa, não é do outro. Então, se o outro é importante para mim, eu tenho que deixar isso muito bem claro. E às vezes eu preciso falar uma, às vezes eu preciso falar duas, às vezes eu preciso escrever e fazer a minha parte. Ela achava que ela dizia, ela achava que ela mostrava e não. E perdeu. Perdeu porque entrou uma pessoa, acabou engravidando, ele casou, tá com 2 filhos e não tem, se encontram, mas não falam. Eu falei, então, vamos aprender agora a troca, vamos aprender agora a se relacionar, vamos zerar o teu histórico e começar de novo. Na mentoria eu fui ajudando ela no passo a passo, porque de verdade, por mais maravilhosa, médica, bem resolvida, ela não sabia se relacionar, ela não sabia por onde começava. E num momento onde que tá difícil se encontrar, tá difícil no tete a tete, como é que a gente faz? Como é que a gente começa um relacionamento se nem encontrar as pessoas eu consigo? Eu falei, vai nos aplicativos de relacionamento. Vamos começar pelo que a gente tem, porque você precisa primeiro treinar. Você não vai acertar de primeira. Não é assim que funciona. A gente já falou várias vezes, o relacionamento é um jogo. E um jogo onde eu mudo uma peça e espero a troca. E se eu não tenho ninguém, eu vou trocando com algumas pessoas. Não tá errado. Você não tem compromisso com ninguém. Então tem que ser uma pessoa e aquela o resto da vida? Não. Tem pessoas que fluem, tem pessoas que não fluem. Tem pessoas que querem só sexo, tem pessoas que querem relacionamento. E isto é uma realidade. A Entrelaços tem vários casos onde héteros, gays, mais velhos, mais novos, se encontraram através de aplicativos e conseguiram que isso virasse um relacionamento. De 1, 2, 3, 5 anos, estão aí. Vamos colocar os depoimentos dessas pessoas, porque é possível. E o que faz a diferença? É a tua postura, não é o outro. É saber identificar quem que quer uma coisa, quem que quer outra. Ficar nessa coisa cômoda de que eu estou esperando que o príncipe encantado venha ou a princesa apareça, você não vai sair do lugar. É mais difícil. Isso está na sua mão. Tira os medos, tira os preconceitos, tira a vergonha. Ah, imagina que eu vou me colocar no Tinder aberto e ficar dando like, meet, cada um fala uma coisa. Qual é o problema? Tá? Se achando maravilhosa, mas tá sozinha. Ou tá sozinho, porque eu já vi homens assim, querendo se relacionar e não sabe por onde começa. Então a gente ensina o passo a passo. Tenho vergonha de dizer que eu quero alguém? Preciso tirar alguns preconceitos que eu tenho, culturais? Que seja. O importante é ser feliz. Não é a regra do mundo, não é o quadradinho que o mundo colocou que eu tenho que me encaixar. Não, eu tenho que descobrir como eu sou, eu tenho que descobrir o que eu quero, o que eu preciso e fazer o meu mundo se adaptar à minha vida. E aí colocamos ela morrendo de vergonha. Não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil. Eu falei, vai abrir um perfil e você vai começar a conversar com as pessoas. Pode ser pelo Tinder, pelo Face, pelo Insta, que aplicativo você quiser, mas começa, avisa ao mundo que você quer se relacionar. Uma mulher bem-sucedida, morando sozinha, apartamento bom, carro bom, jovem, quem não vai querer? Aí vai dizer que tem homem no mundo? Não, você tá fechada para balanço, ninguém vai se aproximar de você. Ninguém vai se aproximar de você. Como é que a gente vai construir isso? Você tem que avisar o mundo que você tá procurando alguém. E ela começou. Ela começou a entrar no Tinder, na semana seguinte dizendo que não sabia o que fazer, porque tinha pessoas que eram muito grosseiras, que iam muito direto ao ponto, outros que conversavam um monte e não tomavam iniciativa. E assim, eu falei, como é que você tá se sentindo? Ah, hora eu me sinto assim, hora não sei se eu quero, hora eu tenho vergonha, mas eu tô me experimentando, eu tô me deixando sentir, eu tô me deixando levar para ver até onde um vai, até onde outro vai. Insegurança, quando a gente não corre risco físico, vamos dizer assim, é a melhor forma. A gente vai se colocando em situações que tiram os nossos preconceitos, que tiram os nossos quadradinhos. Hoje a gente não é ainda mais aquelas mulheres que tinham que ficar esperando serem apresentadas ou casamentos marcados. Não, a gente tem que se posicionar. Outro dia numa resposta veio, né? Por que os homens fogem de mulheres independentes? Não é uma verdade isso. Os homens não fogem de mulheres independentes. Os homens querem mulheres independentes. Só que não querem mulheres controladoras. Tem uma grande diferença. As independentes, elas são livres. As controladoras, elas são possessivas.
Ninguém aguenta. Então precisa separar o que é uma coisa ou outra. A mulher independente é aquela que cuida dela, que tem o dinheiro dela, que viaja, tem os objetivos individuais. Só vai acrescentar numa relação. Os homens querem isso. Eles não querem aquelas mulheres pegajosas, dependentes, sofredoras, não. Não querem. Mas do independente para controladora é um piscar. E hoje, com essa modernidade, as mulheres tomaram muito essa atitude. Então tem que ser menos. E fui ensinando a Juliana a vai, a volta, vai conversando. Enfim, teve um que desenrolou. Ela foi num cinema. E desse cinema ela ficou, não quero nada, vamos ver. E altas conversas. Um cara maravilhoso para conversar. Mas que não convidou de novo, não saiu, mas tá lá, continua conversando, saiu do aplicativo, começou a conversar fora do aplicativo, trocaram as redes sociais para você ver o que a pessoa faz, estão em família, você saber quem é, e continuou. Teve um outro cara que já foi mais assim, profundo, mais direto, então saíram, transaram, foi gostoso, foi maravilhoso, ela começou a se apaixonar e eu falava assim, espera, não entrega tudo, não se entrega o jogo de uma vez, toda a nossa sensibilidade, todo o nosso carinho, não faça isso de uma vez, a tua vida não mudou. Você não pode parar tudo para se entregar. É que nem jogar xadrez, vamos voltar a falar isso. E de repente eu faço o quê? Entrego todas as minhas peças, entrego a coroa, o rei? Não, eu tenho que defender minha coroa, eu tenho que defender o rei, a rainha, os cavaleiros, dá os peões primeiro. Deixa eles pegarem os peões, depois vocês vão para os principais. Isso é um jogo. Lembrando que um jogo que a gente tem que chegar aonde? No empate. Vai uma, vem uma, vai uma, vem uma, lembra? Se eu paro a vida e entrego tudo que eu tenho de melhor para o outro não vai dar valor. E o errado não é o outro, o errado é você. Porque você vai criar a expectativa. E o que a gente faz com a expectativa? Frustração. Não tem por onde. Nós temos que ir no tamanho do jogo, no tamanho da conquista. E essa parte é maravilhosa, porque mexe com a gente, faz aquela coisa, será que mandou mensagem? Será que não mandou mensagem? A gente se arruma para sair, aí fica pensando se vai encontrar, é uma delícia. Não pode ser crise de ansiedade isso. Isso tem que ser a delícia da conquista, que independe da idade. Isso a gente passa com 20, com 30, com 40, 50, 70... Tem casais que a gente acompanha com 80 anos de idade que passam pela mesma coisa. Talvez não tenha o sexo como a gente fala, mas tem milhões de outras coisas. E que correspondem ao sexo. Eles namoram da forma deles, acharam a forma deles e é lindo. Então, a questão do jogo é sua, não é do outro. E, nesse meio tempo, ela recebe uma mensagem de um amigo lá daquela cidadezinha do interior, mais novo que ela, apaixonado por ela. A vida inteira, ele teve coragem agora de falar, mas que ele passou a vida inteira, sei lá, apaixonado por ela, que viu ela numa festa, quando ela foi, só que ela era mais velha, uma mulher independente, fechada para relacionamento, não olhava para o lado, não percebeu. E o cara tímido teve medo de falar para ela qualquer coisa. Quando ela se abre para um relacionamento, quando ela começa a olhar diferente para as possibilidades que ela tem em volta dela, ela começa a perceber o quê? Que tem gente. E ela foi para a cidade visitar a família e chamou a pessoa. Mas o que eu faço, o que eu não faço, é mais... Vai! Deixa as coisas acontecerem, não cria expectativa, não cria a regra do que vai acontecer, mas batalha, se abre. Se é uma pessoa que vem com carinho, com respeito, apaixonada, se abre para receber isso. Tira as questões de idade, de profissão, de família, todas as regras que a gente cria, porque tem que ser a pessoa perfeita, não vai existir isso. A pessoa perfeita não existe. Vai saber o que a pessoa tem para te entregar. Se for bom para você, aproveita. Se dá o direito. O que o mundo vai falar é um problema do mundo, não seu. Agora, perceba se tá te fazendo bem. Isso que é o importante, tem que te fazer bem. E aí, com o resto, você veja o que faz no mundo. E saiu e ficaram juntos, não chegaram a transar, não nada, mas foi indo, foi gostoso, foi. E ela falava assim, o que eu faço agora? Eu falei, você precisa
falar para ele que você quer um relacionamento. Senão, ele vai continuando vendo você num pedestal, porque independente, mora na cidade grande e tarará, e vai deixando você distante. Traz ele para perto. Fala, não é achar que você precisa dizer que você quer um relacionamento. E nesse meio termo, aquele que ela encontrou no aplicativo deu um meio chega pra lá nela. E a gente falou, olha, ele não vai sumir, mas ele tá mostrando que não quer nada sério. Pode ser um amigo, pode ser, deixa ver onde vai, é um jogo, como a gente fala. Mas você tá ganhando de presente uma relação nova. Alguém que diz que quer você. Alguém que tá querendo ficar com você. E muitas vezes, ainda nesse momento, é onde as pessoas erram. E como elas erram? Elas vão de volta para aquele que não quer. Ah, mas eu quero aquele. Tem uma pessoa querendo você, falando que quer você, e você quer o outro. Para quê? Para fugir? Para ter medo? Para criar defeito no que tá dizendo que quer? É uma relação, a gente vai construindo, a gente vai deixando ela mais gostosa com o tempo. E não ao contrário. A gente vai sabendo jogar. Então, se já vem gostoso, se já vem cheio de amor para dar, e você vai recusar, e depois vai dizer que não tem homem no mercado, aonde você quer ir? Enfim, o que aconteceu? Ela começou a namorar, ela se abriu para um relacionamento, ela começou a namorar essa pessoa da cidade dela, lá do interior, que há anos estava de olho, e ela que não enxergava. Quando ela se abriu por ela para ter um relacionamento, o que mudou? O mundo mudou à volta dela? Não. O olhar dela para relacionamento mudou. O olhar dela para as pessoas à volta dela mudou. E aí a gente fala assim, então percebeu realmente que tinha alguém querendo ela. E ela que estava fechada. Então todas essas desculpas que a gente dá, de vergonha, de que não tem homem, que não, sabe, não acerta, que é dedo podre, é tudo desculpa pra gente não se relacionar. E desculpa por quê? Porque tem medo aí dentro, porque tem solidão aí dentro, porque tem orgulho aí dentro. Então vamos olhar para essa parte aí dentro de você. No método real a gente fala de tudo isso, a gente precisa quebrar os nossos paradigmas, não é do mundo, o mundo não muda, quem muda é a gente. E se a gente muda, o nosso olhar muda, a gente enxerga coisas que não enxergaria antes. Essa é a diferença, isso é amadurecer como relacionamento. E aí eu começo a ver que no jogo do relacionamento tinham peças escondidas e que na verdade não estavam escondidas, era você que não conseguia enxergar. Todas as perguntas que vêm com as dificuldades gigantes, a gente vai quebrando uma a uma, é que nem gelo, quebra aqui, quebra ali, deixa derreter tudo isso e vê a essência. Cadê a tua parte boa? Cadê as coisas que são importantes para você? Quer se relacionar? Quebra isso. Quer se relacionar? Segue o nosso canal. Tem dicas atrás de dicas de como você conquistar, como você se sentir mais empoderada para poder encontrar alguém na sua vida, tá bom? Não esquece, clica nos canais, tem o YouTube, tem Face, tem Insta, tem Telegram, tá tudo aí. A gente tá colocando à sua disposição tudo que a gente conhece para te ajudar. A gente quer as pessoas casadas, não no papel, daquele jeito, cada um do seu jeito. Não tem o certo e errado, é a nossa forma, mas é uma delícia, é um jogo delicioso de estar junto. Que dá medo sim, dá aquela afliçãozinha, mas que até isso tira a gente da zona de conforto e faz a nossa vida ter um sentido muito maior. Tá bom? Ó, beijo grande, te aguardo nas redes sociais, tá bom?